Quando, em março de 2021, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Lula, no âmbito da Operação Lava Jato, e 15 dias depois, a segunda turma do STF reconheceu a suspeição do ex-juiz de piso Sérgio Moro na condução da ação penal que levou à condenação do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Ações essas que foram referendadas em 23 de junho daquele ano pelo Pleno da Suprema Corte de Justiça, resultando na restituição definitiva dos direitos políticos de Lula. Eu comentei numa live aqui no canal com o camarada Ivan Martins que naquele momento estava nascendo, possivelmente, o primeiro grande líder político mundial do século XXI. Eu estava me referindo, evidentemente, ao presidente Lula. O meu entendimento sobre o surgimento de Lula como liderança política mundial estava alicerçado nas circunstâncias históricas daquele momento da vida política nacional e internacional. Internamente, vivíamos o período político mais caótico da história recente do país, provocado pelo desastroso governo de extrema-direita de Bolsonaro, caracterizado por crescente miséria social, crise econômica, destruição da floresta amazônica, enfrentamento e tentativa de destruição das instâncias democráticas e completo isolamento do país no plano internacional. Portanto, o que tínhamos em mente naquela época era que uma vitória de Lula no pleito de 2023, como de fato ocorreu, e um governo de Lula capaz de resolver os problemas sociais, a crise econômica, o controle sobre a destruição da Amazônia e a reaproximação do Brasil com as outras nações no plano geopolítico, colocaria Lula como o grande estadista deste século. Passados 6 meses, ou pouco mais de 6 meses de seu terceiro mandato presidencial, as evidências parecem indicar que nossa avaliação em 2021 estava correta. Vamos aos fatos. Não obstante ter frustrado uma tentativa de golpe de Estado 8 dias após assumir a presidência da República, não ter maioria parlamentar na Câmara dos Deputados e ter um bolsonarista à frente do Banco Central, Lula conseguiu debelar a inflação, baixar o preço do dólar e reaquecer a economia. Mas é no campo da geopolítica que o presidente Lula construiu uma agenda notável. Segundo matéria jornalística de 24 de junho de 2023, do portal Poder 360, o presidente Lula teve em média uma reunião bilateral com autoridades estrangeiras a cada 3 dias, desde que assumiu o cargo para seu terceiro mandato em 1º de janeiro de 2023. As viagens internacionais são parte importante da forma como Lula tem feito política. E até aqui foram 55 reuniões bilaterais em 174 dias de mandato, nesta busca pela reinserção do Brasil na geopolítica internacional. Neste período, o presidente visitou 12 países e se encontrou com 46 autoridades. Os temas mais discutidos nestes encontros foram comércio, preservação do meio ambiente e o conflito entre a OTAN, a Ucrânia e a Rússia. Em suas falas, nas reuniões, nos fóruns que Lula tem participado, ou mesmo em coletivas de imprensa, o presidente tem sido enfático na defesa da reforma das instituições multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU, reforma do Banco Mundial e do FMI, no combate à fome no mundo e na paz entre Rússia, Ucrânia e os países ocidentais. Outro ponto que tem sido muito enfatizado pelo presidente é, segundo ele, a necessidade da criação de uma nova moeda para que as nações possam negociar entre si sem a intermediação do dólar estadunidense. O presidente Lula tem defendido que os países possam fazer comércio em moedas alternativas ao dólar, em uma medida que tiraria poder dos Estados Unidos, especialmente a capacidade norte-americana de impor sanções econômicas a outros países. Por exemplo, como o caso agora mais recente da Rússia, mas também da Venezuela, de Cuba, desde os tempos da Revolução. Há, porém, a meu ver, 2 outras questões de fundo nessa fase da geopolítica do governo Lula. São elas a rearticulação da Unasul e a expansão do BRICS. A Unasul, ou a União de Nações Sul-Americanas, é uma organização política que reúne países da América do Sul e começou a ser debatida ainda em 2004, quando Lula estava em seu primeiro mandato, e se estabeleceu em 2008, no segundo mandato do presidente. O grupo foi inicialmente formado por 12 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai,
Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A sede da Unasul fica na cidade de Quito, no Equador. O objetivo da Unasul é fomentar a integração entre os países sul-americanos, em um modelo que busca integrar as duas uniões aduaneiras do continente, o Mercosul, integrado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, e a Comunidade Andina, formada por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Além da esfera econômica, se busca atingir outras áreas de interesse comum, como as questões como as áreas sociais, cultural, científica e tecnológica e, evidentemente, as áreas políticas. Em 30 de maio de 2023, ocorreu em Brasília a reunião para a retomada da Unasul. A reunião contou com a presença dos presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz Arce, da Bolívia, Gabriel Boric, do Chile, Gustavo Petro, da Colômbia, Guilherme Lasso, do Equador, Irfan Ali, da Guiana, Mário Abdo Benítez, do Paraguai, Chan Santoki, do Suriname, Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, Nicolás Maduro, da Venezuela e Alberto Otárola, representante do governo peruano. Além, evidentemente, do anfitrião, o presidente Lula. Ao final da reunião, em nota conjunta, os presidentes concordaram que a integração regional deve ser parte das soluções para enfrentar os desafios compartilhados da construção de um mundo pacífico, do fortalecimento da democracia, da promoção do desenvolvimento econômico e social, do combate à pobreza, à fome e a todas as formas de desigualdade e discriminação, requerendo, portanto, a promoção da igualdade de gênero, a gestão ordenada, segura e regulada das migrações, do enfrentamento da mudança do clima, da promoção da transição ecológica e energética, a partir de energias limpas, do fortalecimento das capacidades sanitárias e do enfrentamento ao crime organizado transnacional. Porém, se a geopolítica do Brasil se articula no continente latino-americano através da Unasul e da CELAC, sua inserção mundial ocorre a partir do grupo do BRICS. O BRICS é um grupo, uma aliança política formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A denominação do grupo advém das letras iniciais dos países que o compõem. De acordo com a agência de notícias do Senado Federal e do Ministério das Relações Exteriores, a coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China começou de maneira informal ainda em 2006, no primeiro governo, ou já no segundo governo do presidente Lula, com uma reunião de trabalho realizada em paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas naquele ano. Em 2007, o Brasil organizou uma segunda reunião, durante a qual se verificou o interesse desses países em aprofundar o diálogo rumo à constituição de um grupo homogêneo que possa lutar pelos seus interesses. A partir de 2009, os chefes de Estados e de governo passaram a se reunir anualmente, constituindo uma nova entidade política diplomática. A África do Sul só passou a integrar, a fazer parte do grupo em 2011, embora os 5 países não sejam um bloco político, nem uma aliança de comércio formal ou militar, tem negociado vários tratados de comércio e cooperação com vistas a aumentar seu crescimento econômico. O BRICS busca atuar em conjunto nos fóruns multilaterais, que são entidades que reúnem vários países, como a ONU e a Organização Mundial do Comércio, de modo a fortalecer as posições do grupo e a democratizar a governança internacional. Também procuram firmar acordos entre os próprios países nas áreas de agricultura, ciência e tecnologia, cultura, governança, segurança da internet, previdência social, propriedade intelectual, saúde, turismo, dentre outros temas comuns a estes países. O bloco desempenha um papel importante na geopolítica do planeta atualmente e tem potencial de reequilibrar o poder econômico no mundo. Disso resulta que ao menos 13 países tenham solicitado participação no grupo, como é o caso da Arábia Saudita, do Irã, da Argentina, dos Emirados Árabes Unidos, da Argélia, do Egito, do Bahrein, da Indonésia e mais 3 outras nações do continente africano. Estes países da Unasul e do BRICS, portanto, países da América Latina, da África e da Ásia, são tidos como países do Sul global, antes denominado de Terceiro Mundo ou países em desenvolvimento. O sucesso de Lula será também o sucesso dessas nações, e o sucesso delas fará de Lula o primeiro grande estadista do século XXI.